Tá irritadinho Tô irritado. É porque eu vou te falar uma coisa, irmão. irmão. Eu vou te falar uma coisa Por que aqui, você ó. tá irritadinho? Vou explicar uma coisa pra quem não conhece o Felipe Lins. O Felipe Lins é um cara que ele tentou roubar a marca do MBL. Ah, você tá me chamando de ladrão? Então você vai ter que provar na justiça. Então demorou. Eu fui Irmão, coordenador nacional do movimento do MBL em 2016. Tentou roubar a marca do MBL. No Sabe o que cartão da minha aconteceu? mãe. Sabe o que aconteceu? Minha primeira afirmação é: Bolsonaro não é de direita. Bolsonaro não é de direita, Bolsonaro não é de esquerda, Bolsonaro é um político corrupto do centrão que finge ser de direita porque encontrou nesse eleitorado uma galera mais fácil de enganar. Ou você vai me dizer que um homem de direita coloca o seu próprio filho para ser funcionário fantasma de um mensaleiro do PT? Você vai falar que um homem de direita coloca um petista na PGR, um petista no STF, acaba com a lei que acabava com decisão monocrática de ministro Supremo, apoia Gilmar Mendes, aumenta o fundão, diz que o Lula solto é melhor para todo mundo, diz que se tiver que votar para absolver o Lula, que vote, e ainda por cima se orgulha de ter melado a Lava Toga, de ter acabado com a Lava Jato e, para finalizar, dá um apoio para o irmão do Gilmar Mendes ser prefeito de uma cidade no Mato Grosso. Nossa, gente. E aí, tudo bom, velho? Como é que tá? Prazer, Arthur. E aí? Tá, Bolsonaro não é direita. Eu entendo, no meu ponto de vista, que a sua afirmação é conceitualmente errada, porque para a gente estabelecer que ele não é de direita, primeiro a gente tem que definir o que é direita. Para mim, na minha opinião, a forma mais correta de fazer isso é trazendo quais são as pautas que a direita historicamente defende. Seriam... Combate à corrupção é uma. Sim, com certeza, correto. Então me fala o que o Bolsonaro fez pelo combate à corrupção. Ele... Bom, não é só essa, né? É difícil mesmo, eu sei que é difícil. Não, não é difícil. Não é que seja difícil. Então vamos nessa primeira aqui. Combate à corrupção. Eventualmente, tu pode trazer um ponto ou outro que realmente eu não tenha de memória. Tipo um petista na PGR, assim? Sim, pode ser. Tanto faz. Besteira, né? Foi uma decisão utilitarista. Pode fazer. Qual a vantagem que teve para a direita o petista na PGR? Não, ele tocou, sim, a PGR de forma idônea. Quantos políticos ele processou? Mas tem que processar político para ele ser bom? O que faz um PGR? Ele faz muita coisa, na verdade. Ele cuida processa políticos? Também, entre elas. Mas não só isso. Tá errado? Então vamos lá. Eu tô errado. Não, eu tô errado em falar que é só isso que ele faz. Mas aí eu tô falando para você. Se um cara que vai para PGR não processa corruptos, ele está combatendo a corrupção? Não, talvez. Então não necessariamente, é porque tem que ter um crime. Ele não pode combater sem crime. Não, então vamos lá. Calma lá. Deixa eu ver se eu entendi. Então, durante o governo Bolsonaro, o PGR não processou nenhum corrupto porque não tinha crime, é isso? Não sei. É que assim, tu tá fazendo uma correlação. Correlação não implica em causalidade. Então, não necessariamente, por ele não ter processado, quer dizer que o Bolsonaro botou um corrupto lá. De repente, o Brasil ficou 4 anos limpo. De repente, tu não sabe. Mas é conjectura. Mas tu concorda comigo que é conjectura? Tu não pode fazer uma afirmação de que ele não é de direita. Deixa eu te explicar uma coisa. Pega qualquer político corrupto de esquerda. Qualquer um, pode escolher um nome. Você acha que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, esse cara simplesmente não fez nada? Mas mesmo assim, repente, né? novamente, tu tá trazendo um ponto específico. Por exemplo, pode ter sido feito, porque não é só ele que faz também. Tem que ter a investigação, tem que ter denúncia. Não tem que ter. Então surge do nada. O COAF não tem... Se você é um político corrupto e tem foro privilegiado, quem pode assinar para você? Não, tudo bem, mas tem que ter... A denúncia não surge do nada. O PGR da cabeça dele vai tirar ali ele pode fazer isso também. Mas como que ele vai descobrir que tem? Mas como ele vai descobrir que tem? Ele é o PGR, cara. Não, mas como que ele vai... Vou explicar pra você como é que funciona. Sim, tá. Existe um órgão no Brasil chamado Ministério Público. Sim, o Ministério Público ele tem essa função de acusar. Investigar. Ele investiga, ele acusa e faz Ele tudo isso. trabalha junto com a investigação, mas não... O Ministério Público indica uma lista tríplice. São 3 nomes para que o presidente indique. Sim. O presidente, não por via de lei, ele não precisa fazer isso. Exatamente. Só que tradicionalmente ele faz isso. Bolsonaro, pela primeira vez, pegou um petista fora da lista tríplice que o Ministério Público pediu para não colocar e colocou Augusto Aras lá. Que foi um cara que ele deu festa para o PT na casa dele. Você sabe quem é Augusto Aras, né? Sim. Você sabe dessa informação. Ele deu uma festa pro PT, não? Beleza. Sim. Aí esse cara não processa ninguém durante todo o período do governo Bolsonaro. Você vai me dizer que esse cara fez um bom trabalho? Primeiro, eu não estou falando que ele não processou ninguém, só para constar. Eu estou falando que eu não tenho essa informação. Eu estou te dando. Bem, daí... Faz o chequezinho aqui. Perfeito. Ele não processou E mesmo ninguém. assim, sendo verdadeira essa sua afirmativa, não significa que ele teve condições de... Novamente, tem que ter uma denúncia, tem que haver, ele não vem do nada. Ele não vai denunciar, cara. Não, Você ele tá pode, mas ele aí, tem que cara. descobrir, ele tem que descobrir. Eu sei que o amor pelo Bolsonaro turva a gente do raciocínio lógico. Sim. Só que se você tem um procurador-geral da República, a investigação do país, principalmente de pessoas que têm foro privilegiado, é a responsabilidade do cara, velho. Não dá pra você tirar isso dele, Óbvio que não, tudo bem, mas... Posso te salvar aqui? Pode. Fala assim, o Bolsonaro errou nessa. Não preciso falar ele isso. Acertou, não, então. eu volto no meu ponto. Ele acertou. Não, é que a tua afirmação está errada. Esse é o ponto. A tua afirmação está necessariamente errada. Votado.
pessoal tá educado hoje, viu, cara? É o que a galera mais tá de boa, velho. Que legal, ó. Pô, parabéns, velho. Não, e vou falar pra vocês, parabéns por vocês terem vindo, viu? Porque aparentemente teve uma dificuldade aí de achar a galera pra vir, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Prazer, como é que é o seu nome? Prazer, Iório Neto. Iório Neto. Iório, senhor Iório. Exatamente. Bom, a sua afirmação, eu discordo. Vou te explicar por quê. O Bolsonaro, ele, mesmo com as suas afirmações, ele não conseguiu governar esse país. Por quê? Porque, primeiro, ele tinha que brigar contra o sistema. Segundo, sabe, colocar os filhos para poder ser candidato, eu não vejo problema nenhum. Tá, você falou do Augusto Aras. Você falou que não tem problema em colocar os filhos, tudo bem. Então, eu também acho que não. Vamos no ponto que a gente estava discutindo aqui. Você acha um problema ele colocar um PGR que não processou nenhum corrupto? Eu viria da seguinte maneira. Ele colocou uma pessoa por causa do sistema. E o sistema obrigou que ele colocasse isso. Quem indica o PGR? É o presidente. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você votou num cara que é um presidente. Sim. E o presidente vai bater de frente com o sistema. Sim. Aí na hora de ele colocar o PGR, que é quem vai processar os corruptos, ele está refém do sistema? Está. Mas me explica então por que ele não pode colocar outra pessoa. São 220 milhões de habitantes no Brasil. Por que ele não pode colocar outra pessoa? O que o sistema faria? Ia matar ele? Não. Mas iria fazer o que fez desde a sua política de presidente, que ele não conseguiu fazer nada. Ele era proibido de fazer qualquer tipo de situação. Então, se ele já era proibido, por que ele não colocou o PGR para pelo menos processar alguns corruptos? Porque não iria acontecer nada. Então o Bolsonaro não serve de nada, é isso? É a sua opinião. Não, eu estou perguntando. Se tivessem deixado ele governar como deveria ser, deixa eu te falar uma coisa. Você inclusive apoiou ele na época. Eu apoiei ele no segundo turno. Sim, tá? mas você apoiou. Sim, apoiei então no segundo você turno. concorda que ele também tinha os seus créditos, não, seus eu vou te limites falar o por que ser um aconteceu. O presidente. Bolsonaro no segundo turno, ele juntou liberais, juntou lavajatistas, juntou militares. E ele aparentemente, no segundo turno, ele contra o Haddad, vamos de Bolsonaro. Logo em seguida, ele começou a trair todo mundo. Isso aqui, que ele colocou o PGR ele colocou o Aras na PGR, foi no primeiro ano de governo. No próprio primeiro ano de governo, ele já traiu a gente. Depois ele colocou o Cássio Nunes no STF, cara. Então, assim, não dá pra dizer que uma prerrogativa que é do presidente não foi cumprida por causa dessa coisa etérea do sistema. Eu vou te dizer uma coisa. Essa tese de que a culpa é do sistema é, inclusive, uma tese esquerdista. O filme Tropa de Elite 1, o sistema é foz, nunca é culpa de alguém. A série O Mecanismo é a mesma coisa, é o mecanismo, nunca é culpa de alguém. Eu estou te falando. O Bolsonaro tinha como colocar um PGR processador e ele colocou um petista garantista. Ele escolheu isso. Bom, você acredita então que o Bolsonaro não é de direita? Ele é Então, se ele não é de direita, por que então o sistema, que você sabe muito bem, tirou o Lula da cadeia, colocou o Lula para poder... Quem tirou o Lula da cadeia? O sistema, Alexandre de Moraes, quem STF. Tirou o Lula da cadeia. Quem tirou o Lula da cadeia foi o STF e ele colocou no STF um ministro a favor disso, que foi o Cássio Nunes. Em 2018 ele deu a declaração que ele era a favor dessa decisão de tirar o Lula da cadeia. Sabe o que o Bolsonaro fez? Pegou esse ministro e colocou na cadeira do STF. Tá, e ele vai ser agora o novo... O novo? Pausa. Da justiça agora, da eleitoral. Pausa, foi votado. Isso. Eu não sei... agora vieram três. Cheguei. Aquelas... E aí, tudo bem? Como tudo você bem? chama? Eu sou a Sabrina Hans, prazer. Arthur, tá bom prazer. o microfone, não? Esse microfone é contrabaixinho, né? Olha o tamanho do Sim, negócio. sim. Então, Arthur, assim, eu entendo que você tá focado nessa pauta anticorrupção. Que é pouco importante para o Brasil, né? Não é pouco importante, é muito importante. Mas a direita, ela não é um bloco totalitário. Você sabe disso. Tentou ser, mas não conseguiu. Não tentou. Na Tudo verdade, bem. justamente você acabou de falar, e eu super concordo, que o Bolsonaro, ele teve o poder de unir todos os blocos. Ele uniu os lavajatistas, ele uniu os conservadores através dos evangélicos, e ele uniu também os liberais através do Paulo Guedes. Você é um liberal, certo? Eu vou te dizer que o rótulo, cara, ele prende a gente em coisas imprecisas. Mas está no estatuto do MBL, por exemplo, que é um... Partido Liberal? Tá bom. Eu não rejeito o rótulo, mas eu não me prendo ao dogma. Tá, então você não... Tá, ok, tudo bem. Você não é obrigado a nada. Sim. Nem eu. Eu sou uma liberal. Então, assim, eu não sou conservador, eu sou liberal. Então, o que acontece é justamente... Eu só quero pautar a questão, assim, que as pessoas que estão ouvindo, que... É impossível falar que o Bolsonaro não é de direita. Assim, porque tem essa questão da corrupção, tem a questão do Aras, tem. Só que eu bato nessa tecla, sim, que a decisão dele foi para combater a questão do poder hegemônico do STF, que já havia perseguições. Então deixa eu ver se eu entendi. Assim, ele tentou fazer um diálogo, e aí ele está numa presidência de coalizão. Então, você sabe disso. Pera lá. Você sabe que ele indicou o petista PGR
Né? Sim. Desculpa. Mas aí não era isso que eu queria falar. Eu queria falar uma outra coisa. Tá. Não, é que você falou que ele colocou... Não, o que eu queria falar é que como eu aceito e afirmo com certeza que ele é de direita, que é a sua afirmação, que ele não é de direita, porque você basta ver o que ele aprovou. Né? A questão da reforma da Previdência. Que ele falava que não tinha que aprovar. Você sabia disso, né? Você sabia que em 2016... Mas aprovou, a luta dele foi essa. Ele reuniu o capital político dele e conseguiu a aprovação. Foi uma aprovação histórica. Eu sei, deixa eu te explicar uma coisa. Em 2016... Foi a maior reforma liberal em 30 anos do Brasil, econômica. Quando o Temer era presidente em 2016, o Temer aprovou PEC do teto... Mas ele não conseguiu aprovar da Previdência. Reforma trabalhista e... reforma da Previdência, com muita dificuldade, sem apoio, inclusive, dos bolsonaros. E o Bolsonaro, nessa época, falava que a Previdência sequer tinha déficit. Por que eu estou dizendo isso? O espírito da minha frase é, o Bolsonaro finge ser o que ele precisa fingir para angariar apoio das pessoas, mas no final das contas, tanto que durante a reforma da Previdência, isso é uma ideia ele mesmo disse... É uma ideia equivocada. Não, o Bolsonaro disse, por mim eu não reformaria a Previdência. Ele próprio disse, ele, presidente, falou isso. Por mim eu não reformaria a Previdência. Mas não importa, Arthur. Não importa isso. Não, importa que ele fez, é as ações que importam. Então vamos para a ação que importa. O que importa é que ele pegou a ideia do Paulo Guedes, ele pegou a ideia dos liberais. Guedes, essa ideia não é do Paulo Mas Guedes. a ideia dos liberais. Também não é. Isso era um desejo dos liberais de anos, a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência economizou quase $1 trilhão para o Brasil. Vamos lá, eu não estou falando mal da reforma da Previdência, eu sou a favor da reforma da Previdência. Mas você está querendo dizer, colocou uma informação dele, que ele falou, não, contra Mas ele falou, não fui eu que falei. Mas as pessoas mudam de ideia, mas ele foi... ele mudou de ideia. Então, enquanto ele estava articulando a reforma da Previdência, ele disse, por mim eu não reformava a Previdência. Me parece que ele é um fingidor. Não, ele não é um fingidor. Então tá bom, mas tô falando justamente por causa da presidência de coalizão. Entendi. Ele tem que unir Que presidência de coalizão é essa que ele consegue aprovar a reforma da Previdência? Exatamente, porque ele não brigou com o Congresso. Ele brigou... Quando você fala que ele é antissistema... Ó, eu vou te explicar. Você quer ter uma visão pura. Você quer ter uma visão pura. Não, a minha crítica do Bolsonaro não é nem ideológica nem purista. Não. Mas me parece purista. Mas não é. A minha crítica ao Bolsonaro é muito pragmática. Sabe por que me parece calma, purista? Deixa eu te explicar. Quando o Bolsonaro coloca... Ele pega uma designação que é exclusiva dele. Ele vai indicar o PGE, ele vai indicar o STF. Quando é uma coisa exclusiva dele, não tem sistema. Ele dá o direcionamento errado. Isso não é declaração. São vários. Isso não é declaração, por exemplo, isso é ação. O Bolsonaro, quando você afirma o Bolsonaro, ele não é antissistema. Só que assim, ele não é o sistema que você quer. Não, mas você falou aqui antes. Você falou com o convidado anterior que ele não foi antissistema, etc. Você acabou de afirmar isso. Então o que acontece? Não é o antissistema que você quer. Mas, por exemplo, ele não foi antissistema com o Congresso. Ele se aliou ao Congresso. Mas ele enfrentou o STF. Calma. Como é que ele enfrentou o STF vetando a lei que acabava com a decisão monocrática? Ele sempre falou contra o STF. Então, ele sempre falou, inclusive, contra a imprensa. A imprensa também é um sistema. Uma coisa. Como é que ele é contra o STF? A Globolixo, a hashtag Globolixo, ela vem do bolsonarismo. Posso terminar uma pergunta? Isso é um trabalho de antissistema do Bolsonaro. Uma pergunta só, me responde essa. Quantas você quiser. Como é que ele é contra o STF, se quando ele teve a chance de sancionar a lei que acabava com decisão monocrática do ministro, ele vetou? Porque, como eu tô te explicando, existem muitas nuances. Não tem nuance nenhuma. Lógico que tem. A lei foi para ele vetou. Ele vetou, a lei já estava aprovada, ele vetou. Não é minha opinião isso. Felipe Lintz, e aí? Exatamente. Veio da Vila Lavínia? Lógico que eu lembro. Lembro muitas coisas de você, velho. Vai lá. Vamos lá. Tem bastante coisa interessante para falar a respeito do senhor, né? O senhor falou a respeito de que... Precisa me chamar de senhor não, novinho. Não, vai lá, manda lá. Eu posso continuar? Pode, fica à vontade. Então vai lá. Vamos lá. Vai lá. Sancionou o pacote anticrime. Por que você tá irritado? Não, você não tá nervosinho? Tô irritado. É porque eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu vou te falar uma coisa aqui, Por que você tá irritadinho? Vou explicar uma coisa para quem não conhece o Felipe Lintz. O Felipe Lintz é um cara que ele tentou roubar a marca do MBL. Você tá me chamando de ladrão? Então você vai ter que provar na justiça. Então demorou, irmão. Eu fui coordenador nacional do movimento do MBL em 2016. Vocês deram um golpe de R$5 mil no cartão da minha mãe. Sabe o que aconteceu? Você tentou roubar a marca do MBL junto com o Alexandre Frota e não conseguiu, irmão. Você junto com o Jacaretanga foi lá e tentou roubar a marca do MBL. Cadê a camisa do MBL aí que a marca é tua? Você vai ter que provar. Cadê aí? Então eu provo, irmão. Eu provo. Tem alguma ação do meu nome roubando a marca do MBL? Você junto com o Jacaretanga tentaram roubar a marca do MBL e não conseguiu, falou? O presidente Jair Bolsonaro pode fugir da temática aqui? Vai lá, Deixa eu falar aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o pacote
pacote anticrime, lei Ele não número sancionou, 13.964 ele não sancionou, ele transformou o pacote pena anticrime. máxima de Ele 30 a 40 sancionou o anos, mais um pacote banco de anticrime? DNA para Não. criminosos. Ele transformou Inclusive, Bolsonaro lançou em um limitação plano de delação anticorrupção premiada em 2020 a e 2025. juiz de garantias. 54 Falou? ações em 4 eixos. Vamos com Prevenção, calma aqui, então. detecção, Vamos no investigação e argumento. punição. Vamos o no presidente argumento, Jair vamos no Bolsonaro argumento ainda aqui, ó. criou a Vamos no argumento. transparência através das suas O agendas. Bolsonaro O presidente Jair transformou Bolsonaro o pacote expulsou quase anticrime em 2 juiz mil de garantia, sim servidores ou não? públicos Sim ou não? corruptos. O Sim ou não? presidente Responde, Jair cara. Bolsonaro Responde. implementou Você uma tá tentando fazer série seu cortezinho de aí? O presidente auditorias Jair na Lei Bolsonaro é o meu Rouanet, mito. inclusive. O presidente Bolsonaro é presidente imbrochável. firmou O 12 presidente acordos, não sei o que lá. O firmou presidente não 12 sei o que lá acordos de outro. Responde a leniência, pergunta, quase irmão. 20 bilhões de Responde a reais pergunta, brother. devolvidos. Responde a De pergunta. 2019 a 2022. O Jair Bolsonaro transformou o pacote senhor vai anticrime deixar eu falar? em Olha aqui, o presidente Jair Bolsonaro juiz de garantia, sim ou não? suspendeu quase 700 Fala aí. milhões de Fala reais aí. em licitações Fala aí. Fala aí, brother. fraudulentas. Fala aí, brother. Você sabia, Fala aí, não ó. sei se você se recorda, mas o teu movimento de merda tava em 2021 com Kim Kataguiri assinando um processo de impeachment contra o presidente Sim. Jair Bolsonaro. Sabe quem não ao lado, tava lá? Sabe de quem? Sabe quem não da tava lá? Benedita da Silva, Sabe quem não tava lá, um irmão? dos maiores O nomes PT do que o Bolsonaro PCdoB, elegeu. do lado O da PT que o Jandira Bolsonaro Fegali, elegeu. o Irmão, teu partido pra fazer que impeachment, hoje virou um você não sabe como partido é que é, tem que ter voto de MBL, todo mundo e a gente vai estava em fazer assim, irmão. 2021 E o assinando partido de vocês qual que impeachment. é? Qual que é teu Só partido? sentar que ele ficou nervosinho Eu tô aqui, né? nervoso, irmão. Eu Tá tô bem de arrepiada boa, por velho. quê? Eu tô Mas pra bem falar que tranquilo, come cara. mulher Você fácil tá- porque meu irmão, é pobre, você tá se você babando não todo aí, consegue, né? velho. Eu Ó, gosto deixa de mulher mesmo, velho. guerreiro Você da gosta do Ucrânia, quê, deixa brother? eu te falar. Você gosta de um capitão Você com uma rola sabe- imbrochável, não é mesmo? Sabe o que não é que mesmo? você... Não é mesmo, Olha não? aqui, Hein, deixa eu te novinho falar da Vila uma coisa Lavínia? aqui, ó. Fala aí, Tornou novinho da Vila 100% Lavínia. das Fala declarações aí, de novinho da Vila eletrônicos, Lavínia. patrimônio, Tem muita cruzamento história sua boa, automático bicho. com Receita Eita, Federal. nós, Sancionou velho. a nova lei de Ai, licitações Felipe com prego Lins do eletrônico caralho. obrigatório e deixando, Ah, inclusive, nossa, cara, vai, todo o puta processo merda. licitatório Tá. ainda mais transparente. Extinguiu em para orçamento de se babar, secreto para e de se sancionou babar, a para de se emenda babar. constitucional. Calma, para de se babar. Guerreiro da Calma, Ucrânia, calma. depois você fala. Depois você fala, guerrilheiro da Ucrânia. Pausa um Então, pouquinho, assim, pausa um pouquinho. ô, Você tá se guerrilheiro de babando Kiev, todo aí, velho. guerrilheiro Toma uma de aguinha, Kiev. cara. Toma uma Olha o aguinha. seguinte, Toma uma aguinha. Toma uma por que aguinha. que o MBL Toma assinou aguinha, o cara. pedido de Toma impeachment aguinha, contra o toma presidente Jair aguinha. Bolsonaro em Então, vamos lá. 2021 se Vamos vocês no se argumento? auto-intitulam Vamos no argumento? a Vamos no argumento? supremacia da Vamos no direita argumento ou não? brasileira? Vamos no Vocês argumento ou estavam não? ao lado de Irmão, Jandira irmão, Fegali, deixa eu te falar uma nome coisa, do novinho, PCdoB. novinho, Vocês deixa eu te falar uma estavam coisa. ao lado Não do adianta guerrilheiro você da babar Ucrânia, pelo capitão. Não adianta ex-deputado. você Deixa eu te falar, babar você pelo foi capitão. caçado, né? E daí? Então, E daí? assim, Foda-se, sabe quem tá o inelegível seguinte, também? O Bolsonaro. Você o sabe muito bem que eu fui presidente caçado Jair porque eu combati Bolsonaro privilégio foi que o senhor Gil receber Diniz o não quis. impeachment do Eu presidente Jair derrubei Bolsonaro salário de 2021. ministro, Vocês eu derrubei estavam salário de assinando deputado, pedido eu de acabei impeachment contra o com Bolsonaro ao lado do processo PT, de ao lado do propaganda da PSOL, Lesp, ao lado eu do consegui acabar com o PCdoB. auxílio peru de todo mundo e o Gil Diniz estava fora de todo mundo, nada, irmão. meu caro. Mudou É pra caralho, esse você nem resultado. sabe, cara. E você que nem deputado foi? Foi votado. E você que nem Eu deputado sou o foi? vereador mais Pra bem você- votado do pra você PL ser da minha deputado- cidade. Meu, Eu pessoal. sou o Irmão, pra vereador você ser mais bem caçado, votado da minha pra você cidade. ser caçado, tá bom? você primeiro precisa ganhar uma eleição. E aí, tudo bem, velho? Como é que tá? Como você chama? Maurício Barros. Maurício Barros, prazer. Arthur, a sua afirmação de que o Bolsonaro falou que ia acabar com a Lava Jato, ela é covarde, porque você sabe o que ele quis dizer. O que ele quis dizer, Ele quis então? dizer que no governo dele não teria corrupção e a Lava Jato ia se encerrar ali até o governo Dilma. Vamos na sua. Eu vou ter boa vontade com o teu argumento. Vamos lá que o Bolsonaro, na verdade, ele quis fazer um jogo retórico para dizer, olha, no meu governo não teve corrupção, então eu acabei com a Lava Jato porque ela não é mais necessária. Vamos nesse argumento. Me explique como um presidente luta contra a corrupção colocando um garantista na PGR e um garantista no STF. Veja que eu estou nesse argumento já faz, sei lá, 20 minutos. E até agora ninguém apareceu com a contra-argumentação. Como que ele combate a corrupção com Aras na PGR e Cássio Nunes no STF? Por favor. Tá. O Bolsonaro sempre falou o quê? Que ele nunca ia perseguir político e ele nunca perseguiu do jeito que ele é perseguido hoje. Então, assim, que diferença faz? O que isso quer dizer com o seu... Processar Não. corrupto não é... perseguir Perseguir. corrupto. Perseguir. Perseguir político, perdão. Processar corrupto não é perseguir político. Meu então irmão, vamos lá. o Bolsonaro tentou trabalhar, velho. Ele tentou trabalhar? Ele começou Então, o vamos mandato lá. dele, veio a pandemia, Vamos lá. veio o Não, Brumadinho, veio uma pandemia, série de pandemia, coisas. depois, deixa eu te falar uma veio coisa. uma série de coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Augusto Aras, PGR Augusto Aras, Cássio Nunes no STF, André Melo, isso é tudo antes de pandemia, cara. Qual que é a sua afirmação? A minha Se o afirmação Bolsonaro é, é de Bolsonaro direita, não é de direita. ou não? O Por que quê? que isso foi contra a direita? Fala pra mim. Você tá de não, brincadeira. não. O cara colocar um petista Tá bom, na só que- PGR e um petista no STF não é contra a direita. Mas o que Eu tô o que aprendendo, define então. um direitista? São as Vamos lá. pautas que ele defende, as pautas Entendi. que ele Então, trabalha. vamos lá. Agora você Onde tá falando... a pauta da direita é defender petista corrupto? Onde é? Mas quem que tá defendendo petista Eu estou corrupto? falando Quando pra que o você. Bolsonaro defendeu
ele Eu é o petista acabei de corrupto. falar, isso não é nem O fala, fa- isso é o fa- ação. Ele o fato colocou dele na colocar PGR, o PGR lá
O fato dele colocar o PGR lá foi alguma indicação, certo? Não, cara. Ou ele viu esse nome lá e falou, vou pôr o Aras lá. Sim. Do nada? Sim. Do nada? Sim, eu vou explicar pra você como é que funciona. Eu vou falar de novo. O Ministério Público, ele apresenta uma lista tríplice. Olha, eu quero este, este e este. Tradicionalmente, o presidente pega um desses 3. O Bolsonaro desrespeitou essa lista, e tudo bem, é o direito dele, e pegou um outro cara chamado Augusto Aras, que deu uma festa para o PT na sua casa, e colocou ele como PGR. Isso não foi o Congresso, isso não foi a Globo Lixo, isso não foi os Chamar isentores. petista pro lado não significa que o cara não é direitista ou não. Tá certo, não, eu tô falando do entendi, Augusto Aras, entendi. não do Bolsonaro. Então ele Até chamou porque o petista pro você lado tava dele no palco com o porque Ciro ele Gomes, quer que te deu uns tapas, você tava no palco com Orlando Silva, com o Amolindo, você tava no palco com essa galera toda. Vamos no argumento. Que tudo fizeram Vamos ele no agora. argumento, vamos no argumento. Isso não é ser petista, Calma, então? Vamos no argumento. Direita limpinha? Calma, deixa eu falar. Se eu estou no mesmo palco que o Ciro Gomes ou que qualquer outra pessoa... O cara te deu um tapa, calma, irmão. velho. É equivalente... O cara te deu um tapa no aeroporto. Calma, deixa eu terminar. Eu tô te ouvindo. É equivalente a eu colocar um deles como PGR... E qual que é a falta de equivalência sua aí? Não tem nenhuma. Fala pra mim. Não tem nenhuma, imagina. Não, eu queria saber o que esse cara fez de mal pra direita. Só explica pra mim, por favor. Eu estar no palco com alguém é a mesma coisa que eu indicar essa mesma pessoa pra PGR. Por favor, me explica não isso. Pode ser a mesma coisa, mas é horrível também. Calma, tem a próxima. Tamis, você eu Tudo conheço bem? de vários debates. Que já. bom, muito Tudo bom? E aí? prazer. Deixa eu virar isso aqui que eu sou baixinho igual você. Bom, Arthur, E aí? é interessante porque você usa algumas falhas do governo Bolsonaro e não considera toda a história do governo Bolsonaro. Então, quando você fala, não, porque ele botou um petista na PGR, não, porque, cara, você sabe mais do que eu, porque você tem mais experiência política do que eu, que não se governa sozinho. Governar sozinho, isso é monarquia, isso é outra história. Então, não tem como um presidente acertar em tudo. E por que não tem como ele acertar Então, em ele tudo? só errou na indicação da PGR e do STF. Não. O Bolsonaro Só teve no vários combate à erros corrupção. e eu não tenho problema nenhum com isso, mas ele também teve muitos acertos. E muitos acertos que comprovam que ele é de direita. O problema é, não tem como fazer política sozinho, você sabe. Principalmente no cenário brasileiro, não tem como. Deixa eu dar a proporção das coisas. Quando ele indica um ministro pro STF, é a Suprema Corte Sim, do eu país sei o que é o vai dar STF. todo o direcionamento, vai criar jurisprudência, etc. Sim, pro Brasil sim. inteiro. Esse cara vai ficar na corte por mais de 20 anos, que é o caso do Cássio Nunes. Ok. Este cara deu o voto de Minerva para que o Lula fosse presidente. O Lula só é presidente hoje, olha só. Vamos lá. Porque o Cássio Nunes votou para ele virar Não, presidente. Arthur, o Cássio Vamos falar Nunes- disso. Senta aqui depois eu falar Arthur, disso. o Cássio Nunes não votou pro Lula ser Votou. presidente. Então O que vamos aconteceu? lá Deixa eu no Cássio falar. Nunes. O que o Cássio Não, Nunes eu quero fez falar foi do ter Cássio Nunes, votado vamos lá. pra tirar o julgamento de... Qual é a cidade? Não, de Curitiba e jogar pra De Brasília. Curitiba e jogar pra Ele- Brasília. não. Esse foi o voto do Cássio Não, Nunes. não foi. Tô Eu te falando que falo o uma Cássio coisa, Nunes ó. acertou? Em março Calma aí, de Arthur, 2021. espera, deixa eu Então ele falar. errou. Você falou bastante. Tô falando que o Cássio Nunes acertou? Não tô falando. Ah. Eu não acho que Então o Cássio Nunes acertou. ele só tornou o Lula Calma, elegível. Arthur, Um calma. errinho. Não estou falando que o Cássio Ah. Nunes acertou. Mas o que vocês fazem, o MBL é especialista em fazer isso, é transformar uma notícia ou uma situação em uma grande notícia para É porque assim, eu criar vou um concordar com você. storytelling Vou para concordar falar, com você. nós somos a solução. Deixa eu falar Nós somos uma a coisa, verdadeira deixa eu falar uma direita. coisa. Vou Não concordar- tem como a gente vou acreditar concordar que com o você, cara então. errou Pera e lá, beleza, o deixa eu cara errou. Deixa eu concordar com você. Então o MBL não presta, vamos tirar o MBL da conta. Aí você tá falando que a gente transforma uma grande notícia em uma coisinha mínima. Não, Ele eu não só tô dizendo que é uma colocou- coisinha mínima. Calma, Eu deixa falei que é um terminar. erro, não Calma, bota palavras na minha boca. Ele Eu não só sei isso. colocou um ministro que tornou o Lula elegível. Isso aí não deve falar, a gente não deve Cara, falar, né? de novo, Arthur, não tem como você governar sozinho. Então, eu pera não lá, sei. pera lá. Calma, O- cara, ele deixa eu falar. colocando o Cássio Nunes no STF, o que ele ganhou de governabilidade? Eu não entendi. Cara, eu não sei o que ele ganhou de governabilidade. Então eu vou te falar o que ele ganhou. Sabe o que ele Me ganhou? fala. Ele ganhou o Gilmar Mendes livrar o Flávio Bolsonaro da investigação de rachadinha em fevereiro desse Você tem ano. prova disso? Sim, isso aqui. Então denuncia. Eu queria dizer te falar uma coisa. Não é que Cara, o Gilmar Mendes. denuncia. Calma. Eu não tô falando que o Gilmar Mendes cometeu crime. Eu tô falando provado que o que ele Gilmar fez rachadinha? Não, deixa eu te falar uma coisa. Foi O provado? Gilmar Mendes. Foi o Gilmar provado? Mendes, calma. O Gilmar Mendes, ele livrou o Flávio Bolsonaro de uma investigação de rachadinha. Isso não é minha opinião. Se isso é um você fato. tem como provar, denuncia a rachadinha Mas de tá novo. denunciado, o Flávio Bolsonaro salvou ele. Você não Denuncia entendeu mais uma isso? vez. Não, Entendi. E você eu te pode explicar. denunciar de novo se você quiser. Deixa eu te explicar. O Flávio Bolsonaro foi salvo por um ministro da Suprema Corte. Ele não pode mais ser investigado por isso. Você entendeu essa parte? Eu ou não? entendi, Então, ok. pronto. Então tá. Beleza, o Flávio Bolsonaro foi aí, beleza. Agora de novo. Acabou? Ah, eu tô achando. Tá, fica pra próxima. Gostou deste corte? Então não esqueça de se inscrever no canal, dá essa força pra gente. E claro, seu like e um comentário sobre assuntos que gostaria de ver por aqui nos próximos vídeos é muito importante. Até a próxima!